Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 204, vamos falar sobre monitoramento das mudanças climáticas por sensoriamento remoto. Esse episódio está sendo gravado com antecedência, porque, muito provavelmente, quando ele for ao ar no dia 11 de dezembro, eu estarei já em vias de retornar da COP28. Vou participar de 2 grandes hubs de discussão ali dentro, né, de um projeto de pesquisa que eu e o professor Gustavo Ferreira estamos participando, e a temática é essa, né? A COP é a reunião quadro de mudanças climáticas, né, organizado aí pelas Nações Unidas e com a participação da sociedade civil, com a parte de ONGs, pesquisadores, como é o meu caso, enfim. E é bem interessante a gente trazer uma discussão, né, Gustavo, sobre como é que a gente pode monitorar esse tipo de mudanças ao longo do tempo. A análise temporal é algo fundamental e eu queria que a gente abordasse essa temática nesse episódio 204. Mas antes disso, você está bem, meu querido? Fala, professor, eu estou bem, já estou ansioso, né? se eu estou ansioso, imagina você para ir e tal, vai ser um marco, né, nas nossas carreiras, assim, poder botar um pezinho lá. Né? Eu acho que todo mundo que é de qualquer área que tem uma pegada mais ambiental, e aqui filosoficamente a gente sabe que todas as áreas têm uma pegada ambiental, né? Não tem como correr, mas quem é mais assim, né, é um sonho de estar lá, poder vivenciar e entender um pouco do que é tratado ali, né, de perto, e isso mostrar vai ser... o que a gente fez, né? Isso aqui é legal, mostrar o que a gente fez em termos de processamento, né? Exatamente. De geração de informação. Assim, só de ir já é um negócio absurdo. Agora ir e ainda mostrar o que a gente está fazendo, né? Mostrar uma coisa tão importante, né, para todo mundo, cara, é loucura, assim. Então eu já estou bem ansioso. E, enfim, sobre o episódio, é uma coisa delicada, sempre foi delicada, né? Agora está assim, mais na nossa cara esse tipo de abordagem. E o que a gente vai mostrar aqui hoje para vocês é que a gente tem um arsenal imenso de ferramentas e análises para isso. Não faltam métodos, não faltam dados e não faltam análises, né? E possibilidades de fazer, né? Faltam outros aspectos, infelizmente, né, que são, enfim, eles envolvem outras esferas, principalmente política, né, envolve uma estrutura econômica na qual a gente está envolvido, que é complicadíssima, mas o que a gente vai mostrar é o que a gente pode fazer enquanto profissionais das geotecnologias, e a gente vai ver que a gente pode fazer muito. Como eu já falei, eu venho falando há um tempo já, o nosso papel é central dentro dessa discussão, então não vamos deixar isso escorrer pelas mãos, né? Vamos pegar esse negócio e ajudar e propor soluções, metodologias novas que sejam, né? E hoje a gente vai ver um pouquinho disso, onde a gente pode aplicar e como aplicar. É um tema que, para mim, é muito importante, primeiro porque eu fui professor de climatologia durante 15 anos. Climatologia e hidrologia foram áreas que eu lecionei durante muito tempo, gosto muito. Tive um posicionamento que, inclusive, já fiz uma live no nosso canal no Instagram, que está disponível para vocês assistirem, quando eu tinha uma perspectiva. Sempre percebi as interferências antrópicas nos componentes climáticos, porém em escala local e regional. Havia sempre uma dúvida de minha parte e dos pesquisadores que, à época, estou falando aí de 2008, 2009, 2010, isso já são 13 anos,
E, nesse período, o avanço dos sistemas de monitoramento, principalmente na área de sensoriamento remoto, me mostraram que as interferências antrópicas em escala global são reais. Então, um amigo estava me dizendo outro dia, quando eu comentei com ele que fiz uma live, porque eu publiquei em 2009 um livro em que eu questionava isso, está fora de catálogo, e ele disse, cara, que interessante você ter a tranquilidade de ir a público dizer que você mudou sua forma de pensar. Eu falei, eu nunca tive problema com isso. Principalmente porque, como a gente trabalha com ciência, isso tem uma dinâmica de avanço muito grande, eu não tenho nenhum problema de dizer, olha, eu estava equivocado. Eu tinha uma percepção pela metodologia existente à época, pela tecnologia disponível à época, eu entendia dessa forma. Hoje em dia, percebo de outra. E que bom que ainda há tempo para a gente poder reverter as condições, porque também ouvindo outro dia de um amigo, ele comentando, né, eu não me lembro qual foi o pensador que falou sobre isso, foi um bate-papo, e ele disse, a Idade da Pedra não acabou porque acabaram-se as pedras, assim como a Idade do Petróleo, ela não precisa esperar esgotar as reservas de petróleo para mudar o padrão. E a gente tem visto uma tendência, né, principalmente quando a gente pensa nos ciclos de inovação do Schumpeter, né, que a gente está agora no 6º ciclo, que é a onda, melhor dizendo, ele chama de ondas, né, que seria a onda da sustentabilidade, as tecnologias limpas são uma realidade. Em 2 anos, a gente vai ter aí, 2, 3 anos, a gente vai ter uma tecnologia de baterias para carros elétricos que vai fazer com que os atuais sejam carros como que a gente tem de carros dos anos 80, hoje. Então, o salto tecnológico tem sido muito rápido, as ondas têm sido cada vez menores, porém com desenvolvimentos muito amplos. E ainda bem que a gente ainda tem, a gente viu isso na pandemia, um processo de resiliência muito interessante do planeta. Então, se a gente fizer as ações certas, com responsabilidade e com envolvimento de todos, as mudanças climáticas que estão batendo a porta com o boleto na mão, cobrando da gente, a gente pode protelar e até reverter o processo se a gente fizer a coisa correta. E no nosso caso aqui, eu acho que é muito interessante a gente pensar, e a gente vai focar basicamente nos sistemas de monitoramento de terra, né, a parte land, porque a parte oceânica é algo que, apesar de existir, mas não é muito o foco do nosso trabalho. O nosso trabalho é mais na parte de terra e atmosfera, algumas interferências. Então, focar um pouco na questão das secas, do fenômeno das ilhas de calor urbanas, que é um tema que, a mim, é muito, muito importante, porque eu tenho uma parte significativa da minha carreira com estudos de ilhas de calor. Eu publiquei, em 2003, um primeiro artigo na revista Scientific American sobre ilhas de calor nas metrópoles, no caso de Brasília, as ilhas urbanas de calor. Só que hoje a gente tem as ondas de calor extremo e temos também as questões de queimadas, que é um tema que também muito me interessa, porque eu estudo o ciclo do carbono para o sensoriamento remoto desde o início dos anos 2000, e a questão das fumaças. Então, eu acho que a gente pode começar, Gustavo, dentro de uma perspectiva aí de monitoramento, para a gente ter uma discussão bastante proveitosa nesse nosso episódio, né? Sim, sim. Eu acho que é vamos dizer assim, o primeiro passo, né, talvez, para propor alguma coisa ou para modelar alguma solução, é você monitorar o fenômeno, né, entender o que está acontecendo, detectar, e aqui já começa, é o que eu falei no começo do arsenal de técnicas, dados, processamentos, e muito do que a gente vai falar aqui já foi tratado em vários episódios. Por exemplo, é você perceber e detectar anomalias dentro desse monitoramento e entender o porquê dessas anomalias, o que aconteceu e como você detecta isso. A gente já falou de detecção de mudança, a gente falou de séries temporais, tudo isso está aí dentro. Uma coisa que é um aspecto bem marcante do monitoramento das mudanças climáticas via dados
espaciais, inclusive, acho que é só dessa forma que a gente consegue fazer, né? Porque, em escala regional e escala global, se não for com dados de sensoriamento remoto, não tem como, né? Que a gente, enfim, eu queria só fazer um comentário. Pode mandar. Para não esquecer, da plataforma Ramugai, que a Conafer desenvolveu e que eu participei do lançamento agora no dia 9 de novembro. A Conafer, que é a Confederação de Pequenos Agricultores e que envolve populações tradicionais como ribeirinhos, quilombolas e indígenas também, né? Indígenas, eles têm, são 8 milhões de associados e eles desenvolveram uma plataforma muito interessante chamada Ramugai. É uma plataforma para Android. Se você estiver usando iOS, você pode usar um site específico e você pode denunciar degradação. Então, por exemplo, o indivíduo está lá no seu território quilombola e, de repente, ele vê um processo de grilagem, ele vai lá, fotografa, aquela foto já pega o registro do GPS do celular. Ele, se não souber escrever, porque muitas vezes você tem indivíduos que não são alfabetizados, ele pode gravar um áudio. Se ele for de uma população indígena que tenha a sua língua de origem, ele pode mandar esse áudio, isso vai ser, né, depois traduzido, e isso tudo chega a uma plataforma que vai, em tempo real, verificar essas ações e promover as movimentações. Então, é como um amigo que estava nesse lançamento salientou, é que hoje a gente vai ter ali cerca de alguns milhões de sensores proximais observando e monitorando a degradação, ou seja, os povos tradicionais fazendo o monitoramento, utilizando essa plataforma que eu acho simplesmente genial. Não podia deixar de fazer esse comentário a respeito do trabalho da Conafer nessa plataforma chamada Ramugai. É só entrar no site da Conafer e dar uma olhadinha. Eu vou deixar depois na descrição aqui do episódio o link para vocês terem acesso a essa plataforma, que é simplesmente sensacional. É uma iniciativa fantástica, assim, e mais uma fonte de dados para a gente fazer investigação, monitoramento, né, que passa por essas questões todas que a gente vem sempre tratando. Então, assim, o que eu estava comentando é que a gente tende a enxergar o combate, ou enfim, as grandes coisas, né, as grandes dores do mundo, e tende a colocar a nossa área como em segundo plano. A gente consegue ajudar numa solução, mas assim, né, a gente oferece X, Y, Z, mas que nunca é o principal. E para isso não, para mudanças climáticas não. Os nossos dados espaciais são o principal, eles são a chave. Então, a gente, nesse papel de destaque, a gente pode utilizar tudo que a gente conhece, né? É como se você pegasse, por exemplo, você, professor, pegasse seus mais de 30 anos de estudo e jogasse tudo como se cada pontinho, cada linha que você estudou fosse, né, uma espécie de arma, e você jogasse tudo isso para tentar, né, encontrar alguma solução, e você só consegue vislumbrar esse panorama de solução quando você monitora da maneira correta, com os sistemas corretos, utilizando os processamentos corretos, né? Então, isso é muito da formação do profissional de geotecnologias, né? Então, é a trajetória do profissional que está em jogo aí, e a gente vai conseguir fornecer esse tipo de dado, de informação, o mais detalhado possível para os tomadores de decisão, né? Construírem ali, costurarem as suas políticas públicas, que vai ser o que de fato vai modificar o cenário, né? A gente só consegue modificar as coisas por meio de políticas, e as políticas, elas são feitas só com base em só não, mas elas são feitas sempre com base em dados. Tá? Então, o nosso poder de investigação dentro desse escopo é muito grande. Né? A gente pode atuar, como você mesmo falou, o simples monitoramento das ilhas de calor. Né? A gente tem
uma expansão urbana muito bem marcada. É claro que cada local vai ter o seu tipo de expansão, isso até mesmo no Brasil. Né? A expansão que ocorre aqui no Distrito Federal não é a mesma que ocorre no Rio Grande do Sul, ela não tem a mesma conformação. Mas a mesma ilha de calor que acontece aqui, acontece lá. Perfeito. Né? Então, a maneira com que você monitora isso em larga escala vai trazer assim ganhos absurdos de percepção, que eu acho que é uma coisa que falta a muitas pessoas que não têm esse contato que a gente tem com os dados, né, geoespaciais, mas que a pessoa que, mesmo não tendo contato, ela tem essa vivência com esse calorão absurdo que está fazendo. O Manauara em pleno novembro, né? A gente com onda de calor, era para estar chovendo, secas intensas, né? Com precipitações também muito intensas, com ciclones extratropicais. Exato. Enfim, quando eu falo que as mudanças estão batendo a porta com o boleto na mão, na cobrança, é esse tipo de coisa. Sim. Né? Que a gente sofrendo na pele. O Manauara lá não consegue enxergar um palmo na frente do nariz porque tá tudo esfumaçado. Pior qualidade de ar, né? Pois é um absurdo isso. Então, assim, a gente oferece o primeiro passo como sendo o monitoramento, e a partir daí a gente consegue modelar os fenômenos e encaixar cada fenômeno, né, no seu, assim, cada sistema sensor para o seu determinado fenômeno. Né? Pô, esse sistema sensor é bom para a gente modelar esse tipo de fenômeno aqui. Né? Então, e a integração deles também. Sim, e no final das contas vai ser uma integração a nível assim jamais visto, né? Porque você vai ter são vários pequenos pedacinhos assim de coisinhas ruins que vão acontecendo que gera tudo isso, e cada pedacinho desse é analisado por um tipo de sistema sensor. E aí a gente volta lá no episódio de carreira para falar que o cara tem que saber qual é o sistema sensor. Então ele tem que saber como que ele vai monitorar a ilha de calor com que sistema sensor. Né? Ele vai monitorar com Planet. Opa, peraí. Tem alguma coisa aí, entendeu? Então ele tem que monitorar com a coisa. Exato, ele tem que monitorar com a coisa certa. Então, ou vai monitorar um tipo de degradação, né, que é bem específico, que precisa de uma resolução temporal ou espacial bem otimizada, aí sim, vai lá no Planet. Não, e tem um ponto que, se a gente pensar na questão do termal, eu usei isso, inclusive, na palestra, né? Eu peguei, por exemplo, uma frente de fogo que ocorreu no Parque Nacional de Brasília e peguei os dados do TIRS, do Landsat 8. Aí fiz análise de temperatura de superfície e a temperatura da frente de fogo era 94 graus Celsius. Aí, se você pensar, se você se lembrar que no ensino médio você ouviu dizer que a água ferve a 100 graus no nível do mar, aí você pensa, 94 graus não vai nem ferver água. Então tem alguma coisa errada aí. E aí você percebe que a anomalia térmica, você, pela lei de deslocamento de Wien, você não pode usar uma faixa em torno de 10 micrômetros ou 9,6, que seria um alvo de 300 Kelvin. Você precisa ir para o infravermelho médio, de 3 a 5 micrômetros, para você medir uma anomalia térmica. Aí você vai ver que aquela frente de fogo ali tem 500 até 1.000 graus, dependendo da situação que você tem ali, do tamanho daquela estrutura. Então, é você saber exatamente que tipo de dado que você vai utilizar. Eu estava pensando, Gustavo, quando a gente pensa na questão de secas, eu gosto muito, tem uma questão que eu acho que é interessante, porque você pode ter uma seca do tipo meteorológica, agrícola, hidrológica ou socioeconômica. E tudo isso reflexo de variabilidade climática, ou seja, se você tem mudanças climáticas, você pode ter aumento de precipitação ou redução de precipitação. Então, você vai utilizar sistemas, existem vários sistemas que monitoram chuva. Você tem incremento de evapotranspiração ou redução de evapotranspiração. Você tem sistemas que medem umidade de solo, né, e que fazem modelos de balanço de radiação e que te permitem investigar a evapotranspiração. Você tende a ter, com isso, estresse hídrico
no solo, uma redução de água no solo, você vai ter redução de água na vegetação, que você consegue medir também, e aí você já teria uma seca mais agrícola, né? Você vai ter redução ali de fluxo de água nos canais, como a gente postou outro dia, a redução do lago de Tefé, usando os dados do Sentinel-1, né? E esses impactos eles ocorrem tanto no aspecto econômico, como também no aspecto social, no aspecto ambiental, ecológico. Então, você começa a perceber que você tem uma diversidade, uma suíte de dados que vão te permitir investigar todos esses fenômenos. E a gente precisa ter isso muito claro, porque um dos serviços ecossistêmicos de suporte mais importantes é o ciclo da água. Então, a gente precisa manter quantidade e qualidade para os indivíduos. Então, eu acho que é uma das coisas que, dentro dos ambientes, dos ecossistemas terrestres, a gente consegue monitorar bem, são os tipos que a gente vai ter aí de secas, né? Secas são degradações que são bastante importantes para serem verificados, né? Sim, e analisar até mesmo questão de distribuição desses eventos ao longo do tempo, né? Que é o que a gente sempre escuta desde de que começou esse assunto, né? Antigamente, aquecimento global, né? Então, que era o que a gente sabe que esses eventos ocorrem com uma certa periodicidade. O problema vai ser que eles, a partir de um certo momento, eles vão ocorrer com maior frequência e com maior intensidade. Né? Então, você verificar isso, e aí tem todo um trabalho de séries temporais aqui muito forte, é verificar as tendências envolvidas nessa distribuição ao longo do tempo desses eventos. E é claro que isso entra não só, por exemplo, a seca, mas outros desastres, por exemplo, enchentes, né? É comum, igual a gente está vivendo agora um período absurdo de calor, né? Vamos dizer assim, do centro-oeste para cima, né? Sudeste também, mas na região sul é enchente, é chuva o tempo inteiro. Então, no Sudeste, com monitorar. esses ciclones extratropicais, a Sim. gente teve uma chuva em São Paulo agora, que os caras ficaram uma semana, né, com a queda de árvores, uma velocidade de vento horrorosa, gerando ali uma série de impactos. Teve gente mais de uma semana sem acesso à energia elétrica por causa desse tipo de fenômeno associado, né, a um ciclone extratropical, a um deslocamento de uma frente, e isso por causa de um aquecimento anômalo do Atlântico associado a um El Niño extremo. Então, a gente precisa perceber que, mesmo sendo coisas que acontecem, a intensificação e uma periodicidade maior de fenômenos mais catastróficos tem se verificado ao longo do tempo. Então, é importante a gente pensar nesse tipo de coisa. Sim, e envolve por exemplo, esses trabalhos, esse tipo de monitoramento via sensoriamento remoto, ele subsidia outros tipos também, por exemplo, monitoramento de fauna, extinção de fauna por conta desses eventos, sejam desastres, né, ou seca, calor extremo. Não é só a gente que sofre com isso, né? Então você tem uma série de organismos que vão acabar sendo extintos mesmo por conta disso. E qual é o malefício que isso traz para a sociedade em geral? Porque benefício nunca tem. Né? Então, assim, isso só vem por conta dos dados que a gente tem de sensoramento remoto. E aí, é claro, você tem, nesse caso específico, né, você tem uma campanha de campo, porque fauna é uma coisa que a gente não consegue, né, monitorar assim. Você não tem um dataset, né, de fauna. Né? Exato. Então, você tem movimentação, né? Você consegue inferir quais são os locais onde a coisa está mais periclitante ali com o sensoramento remoto. Então, a gente serve a vários outros ramos dentro dessa área, né, com o simples monitoramento. Eu digo simples, eu sei que não é simples, envolve uma etapa absurda, mas é o primeiro passo, né, para a gente conseguir modelar os certos fenômenos, e já nesse primeiro passo a gente já consegue ter insights absurdos sobre o que está acontecendo. Por exemplo, mensurar tendência, sazonalidade do evento,
As frequências, né? Frequência, intensidade desse evento, comparando ele com eventos anteriores, ou eventos que ocorreram em outros locais. Então, assim, é uma ferramenta poderosíssima e é o que a gente tem para conseguir aí contornar esse problema que está cada vez pior. Concordo com você. Eu acho que hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande. Eu tenho falado muito disso com os meus estudantes, principalmente no curso de desenvolvimento sustentável no CDS. Eu dou aula, como você sabe disso, né? Eu sou professor do programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável da UNB, e tanto no mestrado como no doutorado a gente fala sempre sobre datasets e dashboards. E é muito interessante porque nessa área de desenvolvimento sustentável você tem pessoas que atuam nas mais diversas frentes, né? O pessoal da área de sociologia, o pessoal da área de psicologia, tem gente do direito, tem as mais diversas formações. E uma coisa que eu acho que é legal e que desde que eu comecei a atuar nesse programa, isso tem se mostrado com muita eficiência, é justamente as pessoas terem acesso, não necessariamente a dados em que eles precisam saber processar, porque os dashboards eles têm essa filosofia do ready to use, né, e uma visualização rápida, um acesso mais expedito à informação. E tem saído trabalhos extremamente interessantes, Gustavo, quando a gente percebe, por exemplo, eles se apropriando de vários dashboards, seja Terra Brasilis, seja os sistemas de alerta, seja o Map Biomas, os datasets, os dashboards internacionais, com datasets internacionais, e os caras vão vendo a potencialidade e como eles podem dar uma robustecida, como é que eles podem fazer uma análise robusta na discussão, muitas vezes, de uma política pública, de uma determinada ação. Ou seja, é muito interessante você ver pessoas que não são especificamente da área de geotecnologias se apropriando desse tipo de informação. E saem artigos interessantíssimos com as análises que eles fazem, simplesmente comparando os diversos dashboards e observando a temporalidade, né, a série temporal, como é que isso se manifestou ao longo do tempo, para poder fazer uma reflexão e trazer, né, uma contribuição maior. Sim, exatamente. Essa filosofia dessas inúmeras iniciativas, né, é extremamente assim, benéfica, porque a ideia é essa mesmo. A gente já conhece o dado, a gente já sabe como usa, a gente já sabe o resultado que tem. Agora, nem sempre é uma pessoa, vamos dizer assim, entendida, né, das geotecnologias que está lá versada na ponta. Sobre, né? Versada, que está lá na ponta tomando a decisão. Então, quanto mais mastigado para esse cara, melhor. É claro que existem questões que passam aí pela educação básica, né? Por exemplo, cartografia básica. O cara tem que saber, pelo menos, onde está localizado ali, região norte, região sul, centro-oeste, sudeste, né? Se ele não souber isso, aí complica. Aí a gente vai ter que parar de disponibilizar também em formato de mapa. Mas vai ter que ser só gráfico, né, de barras e tal. Então, mas você sabe que você tem vários dos dashboards que liberam em mapa ou em gráfico. Em gráfico, né? E tal. O Geralmente PRODES, aquele o gráfico, DTE, eles fazem isso. Eu acho isso gráfico genial. de Eu acho que é muito rosquinha, legal. né? Que é o de pizza com um buracão no meio. Pizza, Mas donut. um donut, é isso. Mas assim, cara, hoje em dia isso tá muito ao alcance das pessoas. Inclusive, se o cara quiser, não, eu quero pegar esses dados aqui brutos e analisar por minha conta. Beleza, você baixa o CSV lá, baixa um XLS e manda para o Excel sem problemas. Né? Ou Então, fazer como a Catarina, que foi me orientando e que você participou também, de criar o seu próprio dashboard, usando um Power BI da vida, né? Hoje em dia Aliás, tem eu muita confessar aqui para você, eu comprei um curso de Power BI e ainda não consegui entrar. Mas como ele é acesso sem tempo de finalização, ainda vou aprender, porque isso é algo que muito me interessa. Mas ainda não tive tempo de olhar. E tem um outro também de inventário florestal que ainda também não tive tempo de me aprofundar.
mas estou estudando, sempre, né? Não, essas questões de disponibilização, assim, cara, isso é um mundo fascinante também. Tem muita ferramenta legal e já com integração de dados espaciais, né? Sem você precisar fazer muito Ginástica, né? muito malabarismo ali com os dados. Então, o que eu tinha falado no início, né? Dado a gente tem, técnicas a gente tem, formas de processar, formas de visualizar e consumir esses dados a gente tem. Agora, né, é óbvio que quanto mais melhor, que venham mais 20 dashboards diferentes para mostrar perspectivas, né, mostrar esse fenômeno, mas sob perspectivas distintas, olhares distintos, né, e quanto mais tiver, melhor, mas assim, a nossa infelizmente, a nossa caminhada só pode ir até certo ponto. A ideia é que todo mundo vá para esse mesmo ponto, todo mundo da nossa área vá para esse mesmo ponto para fazer pressão e a gente conseguir ir mais à frente nessa jornada. Mas, assim, ainda existe muita coisa que a gente pode aplicar e que assim, hoje é estado da arte, né? Então a gente tem toda essa questão de inteligência artificial muito forte, que pode ser agregada, e já é agregada, né, mas pode ser cada vez mais dentro dessa perspectiva de mudanças climáticas, mas que hoje é estado da arte, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos já não é mais, então já vai ser algo comum. Então, assim, minha esperança é que passando esse tempo, né, esse intervalo aí, a gente consiga ultrapassar essa barreira de só isso aqui está acontecendo aqui, aquilo ali está acontecendo ali, por isso e por isso e por isso. E já, sabe, vamos partir para a política, vamos partir para ação, né, em termos de sociedade como um todo, não só da gente, cientista, profissional, especialista em geotecnologias, enfim. Então, e torço muito para que isso dê certo, porque realmente é uma situação muito complicada, né? De você ver às vezes parece que eu estou na frente da praia, assim, tá vindo um tsunami absurdo, e só que eu não consigo sair, né? Porque eu preciso da ajuda de outras pessoas e tal. E a gente se sente muito assim, né? De, pô, tá propondo, tá fazendo estudo atrás de estudo, mostrando que é isso, já faz anos, e aí, né? Vamos fazer, cara. E fica sempre nesse jogo meio político, a culpa é do fulano, a culpa é de ciclano, cara, não tem, todo mundo tá na mesma casa, né? É igual não tem planeta B, né? É igual a questão do lixo, você não joga o lixo fora. Você joga o lixo onde você mora, cara, no planeta onde você mora, né? Não tem jogar o lixo fora. Né? Então é a mesma lógica. Tá todo mundo vivendo no mesmo lugar, então a culpa é de todo mundo, e eu acho que a ideia é caminhar junto com a evolução tecnológica, ter também essa evolução do pensar, né? Preservação e conservação, para a gente sair dessa. Com certeza. Maravilha. Gustavão, fique bem, se cuide. Vou colocar o link aqui da Ramugai para o pessoal dar uma olhada nessa plataforma de monitoramento dos povos tradicionais. Eu acho genial a iniciativa. Deem uma olhada nos diversos datasets e dashboards disponíveis para entender quais são as possibilidades da gente monitorar das formas mais variáveis. Se você é da área de oceanografia, tem um monte de coisa para medir nível de oceano, degelo de calota polar, enfim, tem um monte de coisa legal para ser utilizada no monitoramento das mudanças climáticas por sensoriamento remoto. É isso. E no próximo episódio, se tudo der certo, e vai dar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou na COP28. Eu já devo estar de volta e a gente vai fazer aí um episódio bacana sobre isso. Mas acompanhe nas redes sociais aí, porque a gente vai colocar nos stories, enfim, né? Vamos documentar bem essa participação aí na COP28, beleza? Meu querido, se cuide, fique bem. A toda a nossa audiência também, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.